pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, dê um like, inscreva-se no canal, certo? Se inscrevendo no canal você vai ajudar a luta contra essa direita, certo? Então, inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Olha bem, o esquema que foi montado, inclusive, contra o ministro Alexandre de Moraes, foi descoberto após um suborno e ameaça de morte contra a delegada da Polícia Federal. Agora, esse esquema de vazamento de dados pessoais do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, embasou a decisão que suspendeu, inclusive, a Rede X, antiga Twitter, no Brasil, e revelou também a descoberta. Essa descoberta foi feita por meio de uma investigação da Polícia Federal sobre uma tentativa de suborno da delegada federal Denise Ribeiro, que inclusive comandou a Operação Agrônimo. Essa operação, inclusive, foi em 2015. E durante o desdobramento dessa operação da Polícia Federal, suspeitava de fraude em campanhas eleitorais e cumpriu busca de apreensão, inclusive na construtora JHSF. Agora, os agentes federais, eles encontraram um documento que indicavam o pagamento de 4 milhões entre 2010 e 2014 para um escritório de advocacia que era ligado ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, no entanto, no decorrer das investigações sobre essas ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, inclusive a delegada identificou que um dos sócios da construtora, inclusive ele teve os seus dados devassados pelo menos 2 vezes em 2024. Pouco tempo antes, inclusive, de um e-mail com informações dele ser enviado a Denise. Agora, as mensagens citavam uma campanha de blogueiros foragidos, inclusive um deles foragido, que inclusive está nos Estados Unidos, o tal de Alan dos Santos, bolsonarista, fascista, que inclusive anunciava o pagamento de 5 milhões para quem obtivesse prova de envolvimento do ministro Alexandre de Moraes na Operação Agrônimo. Agora, os e-mails eram assinados por tácitos e usava dados para tentar subornar a delegada Denise em um esquema de exposição e intimidação da policial federal que trabalhava em investigações
conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, a situação era monitorada pela Polícia Federal, que instaurou inquérito para investigar o projeto Exposit, que visava expor agentes da Polícia Federal. Agora, o esquema da intimidação de delegados da Polícia Federal que atuavam, inclusive no caso do ministro Alexandre de Moraes, a estratégia contou com acesso irregular em massa de dados pessoais dos envolvidos. Agora, a exposição dos agentes envolveu ameaças veladas na porta da casa, inclusive da casa dele, e a coação virtual do vazamento de foto, entre outros. As informações contam de um relatório da Polícia Federal utilizado para embasar a decisão do ministro Alexandre de Moraes em suspender, inclusive, a plataforma X no Brasil. Exatamente isso. Agora, o porquê que suspendeu a plataforma X? Porque a plataforma X estava sendo usada, inclusive, para fazer chantagem com os policiais, inclusive com o ministro Alexandre de Moraes, e também as ameaças. Agora, o pessoal faz as coisas, comete crime e ainda não quer responder pelos crimes cometidos. Isso é o fim da picada. E esse pessoal é justamente esse pessoal da extrema-direita bolsonarista, que eles estão aí. Fizeram até uma manifestação na Avenida Paulista. Quer dizer, foi aquém o que eles queriam. Mas eles fizeram a manifestação. Porque a manifestação que eles queriam, como diz o inelegível estava achando que eles iam colocar na Avenida Paulista 2 milhões de pessoas. Mas não foi isso que aconteceu. Porque aí a quantidade de pessoas foi bem menor do que eles esperavam. Agora, essa transação desse pessoal, inclusive, querer fazer chantagem, inclusive com os policiais delegados da Polícia Federal, que é o caso dessa delegada, que estava fazendo uma série de investigações, e essas investigações, inclusive, era a mando do ministro Alexandre de Moraes. Agora, o pessoal comete uma série de crimes e não querem pagar pelos crimes cometidos, é o fim da picada, tio. É o fim da picada isso. Agora, não dá para entender o porquê o pessoal da extrema-direita, inclusive, está pressionando o ministro Alexandre de Moraes para reverter isso. Eu não entendo o porquê. Porque, inclusive, olha bem, o diretor-geral da Polícia Federal
Ele, inclusive, dá detalhes estarrecedores dos ataques, inclusive a delegados, e também ao ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, tem um pessoal até que se diz de esquerda, que está entrando no jogo do bolsonarismo. Eles estão apoiando, inclusive, tudo aquilo que o Bolsonaro quer, que é atacar as instituições, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Agora, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, ele compartilhou com um grupo de empresários durante uma reunião realizada, isso lá na quinta-feira, em São Paulo. Ele detalhou, inclusive, preocupante sobre a plataforma X, o antigo Twitter, que era usada para ameaçar autoridades envolvidas em investigações de grande relevância. Agora, o encontro organizado pelo grupo Esfera Brasil foi marcado pela defesa enfática do delegado Andrei Rodrigues, inclusive em favor do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que recentemente, inclusive, determinou a suspensão da plataforma X no Brasil. Porque a plataforma, inclusive, ela não estava cumprindo as ordens judiciais e estava desrespeitando as leis brasileiras. Porque o cara é bacana, tem muita grana, ele acha que ele podia mandar e desmandar no Brasil. Agora, segundo o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, um dos episódios mais graves aconteceu quando o senador Marcos Duval, do Podemos, ele publicou na plataforma dele fotos da filha de 5 anos e da esposa de um delegado da Polícia Federal, que fazia parte, inclusive, da equipe responsável por investigar o ex-presidente, o genocida, inelegível Bolsonaro, inclusive os seus aliados. E a postagem também trazia a legenda. Olha bem o que trazia a postagem do Marcos Duval, senador do Podemos do Espírito Santo. Olha bem o que dizia: procura-se vivo ou morto. O que gerou uma série de comentários ameaçadores, com usuários sugerindo valores pela morte da criança de 5 anos e da sua mãe. E as imagens, uma criança de 5 anos, isso gerou uma reação do tipo assim, por exemplo, o morto vale quanto? Aí disse o diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. Os empresários, destacando o impacto emocional e psicológico dessas ameaças, inclusive a esposa do delegado, segundo ele, ela segue em tratamento
inclusive até hoje, devido ao trauma causado pela situação, segundo informações. Agora, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, ainda afirmou que a Polícia Federal, diante da gravidade dos casos, solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que postagens fossem retiradas do ar. Agora, o magistrado, em resposta, determinou que a plataforma X removesse imediatamente o conteúdo e impôs uma multa diária de R$ 50 mil, caso a ordem não fosse cumprida. No entanto, sabe o que a rede fez? A rede X? Ela ignorou tanto a ordem de exclusão quanto o pagamento da multa. Agora, ao descrever a postura da plataforma, o diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, ele mencionou que a plataforma X, além de não remover a postagem, sinalizou que poderia encerrar as suas operações no Brasil e de forma a evitar o cumprimento, inclusive, de futuras ordens judiciais. Eles disseram que iriam tirar o escritório do Brasil, inclusive tiraram. Inclusive, isso foi relatado, inclusive, pelo diretor da Polícia Federal. E na sequência da desobediência do X, culminou na decisão, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, de suspender o funcionamento da plataforma em todo o território nacional, mediante que entrou em vigor. Isso entrou lá no dia 30 de agosto. Agora, durante a reunião com os empresários, o diretor da Polícia Federal, Rodrigues, ele questionou aos empresários presentes que colocou-se na posição dos colegas e também do ministro Alexandre de Moraes. O que fariam diante... inclusive, ele perguntou o que vocês fariam diante de uma situação dessa. E segundo relatos de pessoas presentes, a reação do público foi de indignação e perplexidade com os detalhes compartilhados pelo diretor da Polícia Federal. Agora, o bloqueio do X no Brasil ocorreu dentro do contexto de uma série de investigações conduzida pela Polícia Federal envolvendo o ex-presidente, o genocida Bolsonaro e seus apoiadores, que são alvos de inquérito sobre o financiamento dos atos terroristas de 8 de janeiro e também a disseminação de informações falsas nas redes sociais. E, além disso, a suspensão do tal de X, que é o antigo Twitter, foi precedida por outra decisão do ministro Alexandre de Moraes, na qual o ministro determinou, inclusive, a prisão de um representante da plataforma no Brasil, caso as ordens judiciais não fossem cumpridas. Só que tem um porém aí.
o dono do X, o tal de Bush, ele pegou, fechou o escritório no Brasil. Aí, como fechou o escritório e mandou todo mundo embora, não tinha como o ministro Alexandre de Moraes ou a Polícia Federal ir lá e prender alguém, porque já não existia mais nada. Agora, essa reunião foi concluída com o diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, ele reforçando a necessidade da cooperação entre as empresas tecnológicas e as autoridades, sobretudo em um momento que as plataformas digitais têm sido utilizadas para ameaçar e intimidar pessoas, inclusive policiais, delegados, inclusive ministros, envolvidos em investigações criminais desses bolsonaristas que inclusive incitaram e financiaram o golpe de Estado na nossa democracia. Por isso que todos aqueles deputados e senadores de extrema-direita, eles estão levantando a saia, porque eles querem a volta do X. E tem outra. No meu modo de pensar, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive o governo brasileiro, não tem que permitir no Brasil mais essa plataforma, a tal de X, porque inclusive a Alemanha já anunciou que também vai tirar o X do ar na Alemanha. E tem outra também. A União Europeia também está questionando a plataforma X para tomar alguma atitude, porque a forma que eles estão, que a plataforma X está atuando também na Europa, está prejudicando os países. Porque eles estão usando, inclusive, a plataforma para organização desses grupos de extrema-direita nazistas, fascistas. E por isso que os deputados fascistas, deputados e senadores fascistas de extrema-direita que tem no Brasil, eles todos estão levantando a saia porque eles querem com urgência a volta da plataforma, que é justamente para eles usarem para atacar pessoas e também fazer chantagem, como fazia esse tal de Alan dos Santos. Porque esse Alan dos Santos também fazia chantagem, inclusive com delegados da Polícia Federal. E não é só ele, não. E não é só ele, não. Tem também o tal de Marcos Duval lá, que também estava fazendo chantagem e ameaçando delegado da Polícia Federal que estavam fazendo investigações, inclusive a mando do ministro Alexandre de Moraes. Agora, esse pessoalzinho todo, esse pessoal de extrema-direita, deputados e senadores que estão querendo a volta do X, foram eles mesmos que incentivaram e patrocinaram, inclusive, aquele ato de terror no dia 8 de janeiro. Foram justamente eles que patrocinaram. E eles que incentivaram.
Inclusive, muitos deles estavam presentes no ato, porque tem até fotografia de deputado, tem filmagem de deputado em frente ao Supremo Tribunal Federal, até na porta, que foi arrancada, inclusive, lá do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E esse cidadão, esse deputado, não sei nem se é deputado ou senador, ele é candidato por uma cidade lá do Nordeste, eu acho que é de Alagoas. E tem outra, a população não deveria votar nesse pessoal, porque esse pessoal de extrema direita, e a extrema direita é contra o povo. Eles não querem que a população viva bem, porque o objetivo deles é roubar a população. Veja bem, só em Santa Catarina foram presos mais de 35 prefeitos da extrema-direita bolsonarista que estavam metendo a mão na grana da população, fora dos outros lugares. Eu estou falando só os 35 de Santa Catarina, de um único estado. Inclusive é o estado que tem mais organizações nazistas no mundo, não é no Brasil só, é no mundo. Tem muito mais organizações nazistas em Santa Catarina do que na Alemanha, que a Alemanha é o antro do nazismo. Agora, esse pessoal que patrocinou aquele ato de terror no dia 8 de janeiro, que eles, inclusive, acabaram com o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil para dar o golpe de Estado, porque o objetivo era dar o golpe de Estado. E depois do golpe de Estado, eles iam implantar no Brasil a ditadura militar. Só que tem um negócio. Eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. E quem passou pela ditadura militar, que sentiu na carne o que é a ditadura militar, não quer mais ditadura militar no Brasil. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.